Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação. A fórmula perfeita de confiança e saúde. 3325-1001. Estamos de volta aqui com a doutora Samira Haddad falando sobre perda de peso. E eu já queria emendar uma pergunta: qual que é o maior vilão, né, para a perda de peso? Os vilões, na verdade. Ah, são mais de um, E, com Nossa certeza. Senhora. Mas o primeiro maior vilão da perda de peso, José Marcos, é a nossa genética. Infelizmente, o ser humano ele não nasceu, nós não fomos programados para perder gordura corporal. Muito pelo contrário, nós somos melhores acumuladores de gordura do que perdedores de gordura. A perda de peso ela é vista como algo anormal, não fisiológico ao nosso corpo. Ela ameaça a perpetuação da nossa espécie. E essa herança de acúmulo de gordura que a gente tem, a gente deve aos nossos ancestrais. Então, se a gente parar para analisar o nosso passado, há milhares de anos atrás, o ser humano ele passava por longos períodos de estiagem e privação de alimento. E só sobrevivia a esse ambiente hostil... Quem tinha um depósito de gordura. Aqueles que conseguiam depositar energia em forma de gordura. Então, por muitos anos, o tecido gorduroso serviu como uma proteção para a perpetuação da nossa espécie. Porque aqueles que tinham uma quantidade maior de massa gordurosa conseguiam passar por esses períodos... Tipo urso hibernando, mais ou menos isso. Exatamente. O problema é que hoje a gente não vive mais nesse ambiente hostil, a gente tem alimento disponível, mas a gente ainda herdou esse quadro de acúmulo de gordura. E isso com certeza é um vilão para quem quer perder peso. O segundo maior vilão são os hábitos ruins, obviamente, que hoje... O que são hábitos ruins? Então, uma dieta inadequada, o sedentarismo associado a essa nossa eterna capacidade de acúmulo de gordura são um ambiente perfeito para o ganho de peso. Tipo álcool, doces, sais. Eu costumo dizer que todo alimento industrializado ele deve ser reduzido a nível de consumo na nossa alimentação. Sempre eu procuro dizer que nós somos animais. A gente tem que sempre observar que, apesar de nós sermos seres evoluídos, nós ainda somos animais, nós fazemos parte da cadeia alimentar. Então, a gente sempre tem que lembrar como que eram os nossos hábitos antigamente e tentar trazer esses hábitos para o nosso cotidiano. Antigamente não tinha farinha, antigamente não tinha açúcar refinado, antigamente não tinha sal. Quanto mais comodidade, mais prejuízo. Com certeza. Então tá, doutora Samira, além dos maus hábitos que nós todos temos, pelo menos eu tenho, né? Acho que você deve ter também. É impossível não ter. Com certeza, todos temos. Todos temos. Quais outras causas de ganho de peso? Multifatorial, José Marques. Várias causas podem levar ao ganho de peso. Mas, recentemente, o que mais tem se estudado e relacionado ao ganho de peso, além das causas psíquicas, transtornos hormonais, é a disbiose intestinal, que é o tipo de bactéria que está habitando no intestino, que pode favorecer ou não o ganho de peso. E uma doença que está em fase de estudo, é muito recente o estudo relacionado a ela, chamada fadiga mitocondrial. Então, mitocôndria é uma organela que a gente tem no citoplasma. Espera um pouquinho, você está falando muitas coisas difíceis. Traduz, translation please aí. Vou chegar lá. Tá. Então, a gente tem essa doença recente que está sendo estudada, chamada fadiga mitocondrial. Mitocôndria é uma organela responsável pela queima de caloria do nosso corpo. E ela começa a não funcionar mais. Daí a gente começa a deixar de queimar caloria e ter ganho de peso. Isso acontece principalmente com a idade. Mas são estudos ainda, está em fase de aprovação para saber se realmente é pertinente ou não essas informações. Mas como eu te falei, pelo fato do ganho de peso ser algo tão estudado, a cada dia surge uma hipótese nova relacionado ao ganho a esse ganho. O interessante que eu vejo é que você sempre está à frente das informações, né? Está sempre antenado de coisa ainda que está acontecendo ou vai acontecer, ela já está sabendo. Doutora, mas um intervalo vai ser o último, a gente volta para terminar essa entrevista, que eu estou adorando e já vou começar a perder peso já hoje mesmo. Fica por aí. Festas e Eventos TV é um oferecimento de NET, no seu jeito, no seu tempo. Voltando aqui no interview do programa Festas e Eventos TV, vamos para o último bloco. Com a minha entrevistada, a doutora Samira Haddad, falando sobre emagrecimento. E doutora Samira, eu lembro que há muitos anos atrás eu tomei um remédio para emagrecer. Só que o remédio era uma coisa assim, tinha alguma coisa a ver com veneno de rato, não sei se você lembra disso, tinha alguma coisa e mexia muito com a cabeça das pessoas, era um trem esquisito. Tomei acho que um dia, no outro dia já larguei porque
ficava meio estranho. Você lembra desses remédios antigos? Essas medicações que tinham muita ação em sistema nervoso central, que eram muito neuroestimulante, elas foram retiradas do mercado. Mas é uma coisa bem antiga. Justamente porque aumentava muito o risco cardiovascular. Hoje a gente não Mas tem tinha alguma mais coisa a ver isso. com veneno de rato? Não sei, Que eu me lembro, não. Sei lá, então acho que é fantasia da minha cabeça. Mas era uma coisa que deixava você meio pirado, assim. Não era bom, viu? Então, me fala se o medicamento faz mal para emagrecer. Antigamente fazia, hoje não faz mais? José Marques, ou depende? Não. Hoje, existem muitos estudos comprovando a segurança no uso de medicamento para perda de peso. O problema é que antigamente essas medicações elas foram banalizadas, o mau uso dessas medicações acabaram difamando elas. Mas estudos mais recentes comprovam que não existe um risco cardiovascular elevado se a dose for ideal e se o tratamento for bem instituído. O que é um tratamento bem instituído? Prescrever medicação apenas para quem precisa. E bem acompanhado com uma profissional. Com certeza, sempre com acompanhamento médico. Isso é importante. Até porque você que quer emagrecer, né, tem a doutora Samira, mas também tem vários médicos na cidade. Capazes, né? e competentes. Você procure seu médico, não vai querer emagrecer por conta própria, que vai correr riscos. Exatamente. Né? Então o importante é isso. E eu vejo também, e antes de começar a entrevista com a doutora aqui, eu vi que as pessoas toda hora fica ligando para ela, é WhatsApp, não sei o que, ela fala, não, te atendo no consultório, vai lá, te prescrevo direitinho, né, mas vamos marcar, que eu achei muito interessante isso. E quero terminar nossa entrevista, né, com tudo isso que você já falou, se tem mais algum segredo ainda que você não contou para perder peso. José Marques, segredo não existe. Ainda os dois grandes pilares no tratamento para perda de peso é a atividade física e a dieta. Mas, para a alegria daqueles que querem emagrecer, os avanços científicos, eles aprimoraram o lançamento de medicamentos, de fitoterápicos que aceleram essa perda de peso. Eu posso te afirmar que hoje é muito mais fácil de emagrecer. Através dessas novas terapêuticas, a gente consegue acelerar o processo de perda de peso. Que bom. Mas, ainda assim, os pilares são as mudanças do estilo de vida. E tem uma pergunta que eu acho que eu esqueci de fazer, que é a sua especialização na área esportiva, né? Eu acho que quem está aí querendo praticar esporte ou já pratica e precisa de uma boa orientação, é uma boa dica de procurar, né, doutora? A suplementação esportiva hoje ela é amplamente divulgada por qualquer rede social, mas poucos são competentes ao ponto de prescrever de forma ideal. Então, sempre que você for suplementar, procura um profissional que tenha competência para isso. Que vai te deixar você melhorar, atleta de ponta. Vai melhorar a performance esportiva. Eu queria só falar mais uma coisa Pode em relação falar. ao segredo da perda de peso. Um tratamento muito atual e que eu particularmente vejo com bons olhos é a fitoterapia. É o tratamento com ervas, né? Qualquer medicamento derivado de planta. É um tratamento que vem ganhando espaço, é um tratamento que vem mostrando eficiência e que, quando associado ao tratamento alopático comum, tem grandes resultados na perda de peso. É um segredo do meu tratamento na perda de peso. Olha aí, já ficamos sabendo de mais um segredo. Você sabe que recentemente um amigo meu fez uma operação bariátrica, não é isso? E ele fez essa semana, conversei com ele falou, olha, apesar da operação ser simples, porque hoje está simples, né? Mas não é fácil, o negócio não é brincadeira. E ele fez e acho que vai emagrecer. Então, mas é uma coisa que chegou nessa necessidade. Ele poderia antes ter tratado de uma forma mais saudável, vamos dizer assim? A obesidade, depois de um determinado nível, ela se auto-perpetua. Então, você cria mecanismos e ciclos viciosos que são muito difíceis de serem interrompidos. Daí, nesses casos, sim, a gente pode pensar em cirurgia bariátrica. Mas o mais importante é o paciente se cuidar antes de chegar nesse tipo de nível, né? Antes de deixar com que a obesidade se torne um ciclo eterno, com certeza. Tá bom, doutora, agradecer a sua entrevista, muito obrigado de estar aqui. Eu que agradeço. E pudemos aprender um pouquinho como não engordar ou perder peso, como queira, ok? Ok, obrigada pela oportunidade. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview com mais um entrevistado. Até lá.